Meu Deus. Ninguém sabia, gente. Nossa, tô até arrepiada. Meu Deus. Só eu. Sim. O que eu quero é o gancho da identidade. Sim. Você queria o seu filho como ele é? Da forma que ele é? Exatamente. Ou você queria uma menina, só que nasceu menino? Na realidade, pelo sexo em si, mas é pelo carinho que ela não tem. Exatamente. Pela escuta que ela não tem. Exatamente. Entende? É muito mais profundo nossa, muito. que nós fechamos os ouvidos. E dentro das igrejas estão crescendo absurdamente. Só que abafaram, né, essa parte da pornografia. Sim. E nada como sentar e mostrar. Isso não é legal. Né? Se você ficar vendo isso, você vai querer ter isso, mas, meu amor, isso é irreal. Esses gritos é de mentira. É. Sim. Exato. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E hoje estamos começando um episódio, assim, que vai ser incrível, muito Vai. diferente, né, Sani, do que a gente já Verdade. trouxe aqui. Estamos com uma querida, uma mulher, assim, gente, chiquérrima, né, pra Meu começar. Deus, Rose, a gente começou essa temporada, Gente, o sarrafo tá lá em cima, né, a gente tá assim, tá subindo o sarrafo. muito, a produção hoje teve que ser, assim, mais aguçada, um pouco mais, né, porque, assim, essa mulher é lindíssima, além de linda, é muito chique, né. Então, hoje estamos aqui com a belíssima Suelen. Ela também é mamãe atípica do Enzo, que é um fofo, gente. É uma criança, assim, amável demais. E ela é sexóloga cristã e psicanalista. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da sexologia. Algo que é muito difícil a gente ver em, assim, alguns canais, em algumas redes sociais. Então, hoje vamos trazer esse papo aqui. Vai ser interessante. E eu tenho certeza que a gente vai trazer bastante conteúdo importante para você, família atípica também, não atípica, principalmente os adolescentes, né, Sani? Sim, porque a gente tem sim. muitas questões, assim, como família, e a Suelen com certeza vai estar aqui para estar dando esse esclarecimento pra gente, não é isso? Verdade. Suelen, seja muito bem-vinda, maravilhosa, Bem-vinda. estamos muito felizes de ter você aqui, obrigada por estar fazendo parte, né, desse nosso projeto, Exatamente. de estar somando com a gente nesse assunto que é tão importante. Olá, meninas. Gostaria de agradecer por esse convite. Eu acho que veio numa boa hora. Eu acho que quando chega um convite, a gente tem que abraçar. Sim. Quando fala de família, Sim, né? sim. A família é a nossa prioridade, tem que ser a nossa prioridade. Sempre. Se qualquer sucesso que venha antes da família não vale a pena, pode jogar no lixo. É verdade. Porque se a minha casa não tiver firmada na rocha, Sim. esquece. É o Nada nosso vai primeiro fluir. ministério, né? Isso É a aí. família. Sim. Nossa, Suelen, muito obrigada mesmo. Estamos muito felizes, viu? E assim, vou falar que particularmente é um tema que, ao mesmo tempo, vai em confronto com todo o meu passado, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Muito recatada. E confesso que nunca foi um assunto de eu colocar na mesa, né? Sim. Mas assim, entra nisso, é um desafio pra gente também. Porém, eu tenho um filho de 13 anos. E é um assunto que precisa ser conversado, né? Muito. E por mais... Eu vivi uma adolescência muito recatada e nunca conversei com a minha mãe sobre isso. Ela não sabe como foi minha lua de mel, nada de nada. Só que quando eu tive o meu filho, eu identifiquei que eu não podia fazer aquilo que eu senti que não fez bem pra mim a vida inteira. E aí, desde que o Gabriel é pequenininho, lógico, cada coisa na No sua, seu lugar, né? na sua idade, né? Uhum. Eu tentei tirar isso que dividia, né, eu desse tema, pra começar a colocar esse assunto dentro de casa. Então, e o ano passado que a gente entrevistou mães, nós vimos, algumas mães tinham filhos adolescentes, Sim. e a gente viu que é um tema recorrente e necessário, né? Não só Sim. pra minha casa, mas eu acredito que para as casas de famílias típicas e atípicas mesmo. E como que a gente define a educação sexual dentro de uma família cristã? Vamos lá. Eu falo que eu me apaixonei pela psicanálise porque ela vai na profundidade. Nós somos o que somos hoje porque teve uma história. Sim. Então não tem como eu ir direto no adolescente sem ir nos pais. Sim. E aí quando a gente chega nos pais, eu costumo falar que o sintoma está nos filhos, a causa são os pais. Como é que foi inserida essa sexualidade em mim? Como que eu aprendi isso? Logo eu vou gerar esse problema no meu filho. Então eu tenho que tratar os pais. Eu não tem como eu ir pular direto. Eu vou te ensinar. Não. Como que eu vou te ensinar se você não sabe nem o que é a sexualidade? Para você foi um tabu, era um bicho, era Sim. proibido. Aí entra a religião.
E aí piora as coisas. Sim, Verdade, É, muito. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de jogar tudo pro profano, né? Ai, é pecado. Verdade. Não, o sexo é um presente de Deus. Ele é um Sim. presente. Sim. E nós temos que inserir isso de forma natural, Uhum. né? Então, assim, quando você coloca a Bíblia junto com a sexualidade, é onde é o casamento perfeito, sabe? Aham. A sexualidade, ela existe desde quando Deus criou Adão e Eva. Uhum. Ali, quando eles ficaram nus, ali foi a sexualidade apareceu, né? Sim. O nu, a nudez. E eles começaram a ter que administrar aquilo. Então, ali foi inserido. Se a gente colocar isso com naturalidade, desde Gênesis já falava homem e mulher, Sim, né? Eles isso juntos mesmo. vão ter família. E como que é isso? Você deita e... Não, tudo começa onde? Na mente. Sim. Né? As pessoas não sabem nem como acontece esse processo todo. Verdade. Né? Não é algo que você aperta e Um botão, né? acontece. Ele desliga. Não. Se não vier isso de uma realidade sua, como é que você vai inserir isso? Sim. Não consegue inserir. Então é com muita naturalidade que a gente primeiro tem que se entender e falar onde estão os meus Sim. problemas. Uhum. Olha para os pais, né? Olho para mim mesmo. Eu consigo ensinar isso para o meu filho? E se eu não consigo, hoje nós temos uma cultura que nós conseguimos encontrar as respostas. Né? Sim, sim. Onde está o problema? Eu não consigo Sim. inserir, então procure ajuda, busque ajuda para trazer saúde emocional para o seu filho. Uhum. Não silencie, esse é o Sim. grande problema, é você silenciar. Sim, Porque sim. silenciaram com você, logo você replica. Exatamente. Então, não faça isso, né? Busque Nossa, ajuda. Gente, faz muito. Depois, quando você começa a falar, a gente começa a entender, faz muito sentido. É. Porque assim como na Sunny também, acredito que por nossos pais, né, pais antigos, toda aquela história, aquela trajetória, a gente foi criada dessa forma mesmo, né? Então, realmente é um tabu, né, hoje em dia falar sobre sexualidade. E quando você começa a falar, a gente começa a entender e falar, realmente, vem lá de trás, né? Não foi de mim que nasceu isso, foi lá dos meus pais foi dos avós, tataravós e assim por diante, né? Exatamente. Então, por isso que é um tema muito complexo, mas muito importante de ser dito, porque realmente hoje a gente vai quebrar tabu aqui, né? Quebrar tabu. Literalmente, Essa é a né? intenção. Literalmente. E, Sueli, por que ainda existe tanto medo e tabu, inclusive, dos pais para falar sobre essa sexualidade com os adolescentes? Exatamente, vem pelo sistema cultural. O que ele recebeu lá? E aí, são 3 fatores. Vem pelo sistema cultural, pelo medo, né? Eu não sei, logo eu tenho medo. E aí, o medo disso inserir rápido. Sim. Ele ser estimulado precocemente. Nossa, eu vou trazer essa realidade para o meu filho. Que área que ele vai? Para onde que ele vai? E se eu não sei, eu preciso procurar ajuda. Sim. Então, se eu procurar ajuda, eu entendo que cada família, ela tem uma forma de ser. Tem pais que eles são fechados. Sim. Eles não conseguem se abrir. Mas também os avós eram. Uhum. Só que hoje tá muito banalizado o sexo. O sexo não é algo mais como algo natural, é bênção. Sim. Não. Ela foi pro lado da promiscuidade. Exatamente. Mas por que foi pro lado da promiscuidade? Porque falta de entendimento. O que é? O sexo é uma troca, né? Eu quero pro outro e o outro pra mim. Isso é uma troca. Sim. Só que antes disso, por que tratar os pais? Os pais não sabem nem o que é, eles vão no modo automático da vida. Sim. E aí ele quer ensinar pro filho do modo, deixa que o mundo te ensina. Uhum. Só que aí a gente... Eu aprendi assim, né? Você também vai aprender assim, né? O mundo te ensina, só que ensina do jeito errado. Então, esse é o grande fator, esse é o grande problema hoje. Uhum. E aí os pais se convertem e trazem os filhos para a igreja. Só que esse assunto, ele não consegue nem falar com o líder dele. Porque nem o líder consegue lidar com isso. Uhum. Então, vira uma bola de neve. Exato. E como que fica isso? Vira uma bola de neve. Qual é o problema? Os filhos. Sim. Porque eles estão sendo ensinados lá, porque você se calou, você fechou a boca e não... deixa que isso ele aprende sozinho. Ele não vai aprender sozinho. Ele não vai entrar isso como uma naturalidade, como um presente de Deus. Exatamente. Né? Então, acho que muitas vezes são os pais. A gente tem que tratar os pais. Pensamento. Na realidade, os pais talvez não sabem nem o que é um orgasmo. E nós levamos essa palavra como se fosse... Nossa. Não fala essa palavra. Fala isso dentro da igreja. Que absurdo. Não imagina. Fala sobre isso. Mas muitas vezes, muitas mulheres, a maioria das vezes, nunca sentiu. E aí você tem que educar. Aí eu te falo, uma mãe que nunca teve essa sensação maravilhosa, ela vai conseguir explicar para uma menina? Não vai.
Se ela não se conhece, ela não conhece o corpo dela, não consegue ficar pelada no espelho. Porque a sexualidade começa aí. Começa aí, né? Você tá mostrando o corpinho, né? Você tá se vendo como mulher. Primeiro vamos colocar como mulher. Você tá se colocando no espelho? Eu tenho isso. Gente, barriga, a gente vai lá, corta. Acabou. Mas existem os detalhes. Sim. Nós temos que olhar pra gente e nos sentir... Passaram-se os anos, mas eu continuo bonita. Ainda vai o amor próprio. Porque a terapia... Olha aí como a terapia é bom. Você percebe que a gente tá falando sobre adolescência, entrando a sexualidade. Só que eu consigo entrar para as mulheres, para os homens que têm baixa autoestima. Como que eu vou inserir o sexo como presente de Deus se eu não tenho autoestima? Eu não tenho amor próprio. Logo, o que é o sexo? O sexo é o prazer da vida. Se eu não tenho prazer na vida, eu não tenho prazer no sexo. Talvez isso esteja falando com muita gente. Muito. Muitos adultos, né? Muitos. Que vão agora olhar assim e falar, é isso. Verdade. Então, como que eu vou inserir se eu não sei? Então, é trabalhar mesmo com os pais, não tem como pular. Né? É uma busca dos pais para ele conseguir passar isso para os filhos, né? Sim. Até porque muitas vezes muitos conheceram antigamente o que os pais faziam para os meninos. Levava, né, nas casas, nos bordéis aí, né? E aí era assim. E era dessa forma. Aí para onde que ele ia? Ou ele ia para quê? Viu o papai assistindo filme pornográfico escondido. Então, a sexualidade era apresentada dessa forma. Sim. E aí, o que a gente faz com isso? Aí ele cresce com estimulação. Sim. Claro que ele vai crescer com masturbação. E aí, como você faz? Aí ele acostuma com a pressão da mão dele. Você acha que ele vai ter prazer no sexo normal? Não vai ter mesmo. Entende que uma coisa está ligada à outra. E se a gente não tratar... Claro que nós temos o poder hoje de mudar a história dos nossos filhos. Sim. Né? Então, assim, eu tenho a consciência de... Eu tenho 2 filhos, como eu falei, né, gente? Eu tenho 2 filhos. Um de 28, um de 22 Nem e um de parece. 4 Gente, essa anos. mulher é belíssima. Eu tenho. Só que eu olho assim, como mãe, olhar e falar assim... Eu falei muito com os meus filhos. Falei muito. Muito dura, muito rígida. Mas por quê? Porque eu tive uma criação assim. Sim. Né? Eu tive uma criação, eu tive uma mãe. Além do que, ainda tem o problema do pertencimento. Eu fui adotada. Quem é adotado, logo eu tô falando várias coisas, gente. Olha só. Meu Deus, gente, é muito assunto. 1h30 não vai dar conta, Tinha que não. ser uns 3 podcasts pra ela poder contar todas as fases da vida dela. Sim. Então, assim, logo você tem o problema do pertencimento. Quando você não se sente pertencente ao mundo, você fica perdido. Verdade. Então, tem muitas coisas que nós precisamos tratar nos pais. Aí sim, nós traremos a saúde emocional, né? A clareza. Então, a gente tem que tratar os pais. Exatamente. Eu bato muito nessa tecla. Não adianta eu ir direto se eu não sei nem como inserir isso. Sim. Então, vamos tratar os pais. Sim. Esse é o primeiro passo. E você falou uma coisa bem no comecinho que é muito verdade, muito. Na verdade, é mais pra gente aprender, né? É bom. muito verdade. Você falou que o primeiro contato, normalmente, acaba sendo através do abuso, né? Sim. Eu, aos meus 13 anos, realmente, um rapaz me pegou na rua. Antes de eu ter meu primeiro beijo, meu primeiro tudo, foi um contato com uma pessoa dessa, né? E aí você vê que, às vezes, não é que eu sempre foi tímida. Não, é porque aquele meu primeiro contato com um homem, uma pessoa de forma mais íntima, foi com um abusador, uma pessoa que eu nunca vi na vida. E isso é muito real. E aí, hoje, eu com 38 anos, a gente vê que, aquela menina de 13 ainda tá aqui dentro, né? Sim. E é muito forte isso que você falou. Muitos muito traumas, real, né? Que muitos estão traumas. ali guardados e que precisa ser tratado. Exatamente, é isso mesmo. É exatamente isso. Quando a maioria das pessoas, das mulheres que eu atendo no consultório, quando você vai ver, ela se torna uma pessoa frígida, ela se torna uma pessoa fria, não me toca, mas por quê? Me conta mais. Sim. Ela conheceu a sexualidade Sim. no abuso, numa molestação. Sim. Né? Eu tive 3 molestações com pessoas que caminhavam dentro da minha casa. Sim. Meu Deus. Eu nunca tive coragem de falar. Uhum. E aí foram saber isso quando eu já era adulta. Sim. Né? Então, isso causa muito dano. Uhum. Aí eu vou entrar num assunto muito mais forte. Por causa de abusos, aquela ação de estimular, logo traz desejo. Sim. Né? Vamos tirar um pouquinho, eu costumo falar assim, tira um pouquinho a emoção, o coração, né? Eu não tô tirando o pecado, tá? A maioria das pessoas que molestam, vou falar algo bem forte, a maioria das pessoas que molestam, né?
é o ato. Por que as crianças acabam permitindo isso? A estimulação, gente, é boa. O homem que vem molestar você, ele não vem à força. Ele cria amizade com você. A amizade que teu pai não faz isso com você. Sim. Ele cria vínculo com você. Né? Então, ele cria uma segurança em você. Antes de tudo, ele cria uma segurança. Ele não vem do nada. Nada é do nada. Né? Onde estão os pais nessa hora que não perceberam? Estão querendo ter, construir, dar tudo, mas não estão percebendo e não têm escuta. Os filhos mudam, gente. Nós precisamos perceber. Aí depois fala, nossa, ele tá tão estranho, tá tão afastado. Mas será que tá acontecendo alguma coisa? Será que ele tá sentando em colo em que ele não deveria sentar no colo de quem ele não deveria? Exatamente. Né? Mas nós estamos preocupados em ter e não em ser dentro de casa. E com isso, a estimulação começa a surgir. E aí ela cresce querendo se masturbar. Eu atendo muitas mulheres que, porque elas foram abusadas, elas começaram a se masturbar. E vive hoje até a vida adulta se masturbando, porque acostumou ser masturbada. Né? Ser estimulada desde cedo. E aí ela casa. E ela aprende a se conhecer. Logo, se você for estimulada, você aprende a se conhecer os seus pontos. Tem mulher que consegue contar. E tem muitos maridos que não sabem que ela foi molestada. Muitas que eu atendo. Fica anos um casamento. Ela não consegue. E ela não consegue passar para ele que eu gosto aqui, eu gosto ali. Esse é o grande problema. Porque ela acostumou daquele jeito, daquela forma, e ela não consegue se abrir. E aí o que falta nas famílias? Comunicação. Esse é o grande problema da comunicação. E um olhar além do que realmente você tá vendo, né? Que nem você falou da criança no colo. Você tá vendo a criança no colo, mas você tem que ir além da cena que você está vendo, né? É muito isso. Os pais têm que estar realmente ali de corpo e alma. Não só corpo, né? Infelizmente, a gente tem visto muitos casos, né, de abuso infantil. Muitos. Eu acho que a gente tem visto hoje como a gente nunca tinha visto antes. Demais. E isso assusta muito. Então, por isso que desde pequeno a gente precisa ensinar, né? Onde pode tocar, onde não pode tocar, porque isso tá muito diário ultimamente, né? É verdade. Então a gente precisa ter um sinalzinho de alerta, né? O sentar no colo é o principal, né? Sentou ali no colo, opa, tem alguma coisa diferente e aí. aí. Entra até, né? Quando inserir isso? Desde quando ele começou a falar. Quando inserir? Desde quando ele começou a falar. A sexualidade é para eu conhecer meu corpo, os meus limites, até onde pode ir, até onde não pode, ninguém toca. O meu filho, ele vai para as terapias e ele chega lá, ele ainda está usando fralda. Esse processo está sendo um processo mais difícil. Não fala, nós sabemos como mãe O meu também ainda usa, tem 7 anos. Difícil. E tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Vamos no tempo deles. E aí um dia uma profissional foi trocar e ele falou assim, não, a mamãe me troca. Olha. Aí ela veio falar comigo, eu falei, sim, é isso mesmo, porque eu ensino ele. Quem troca ele sou eu ou outra pessoa que eu conheço. Não é da sua confiança. Então são nessas coisas, e a gente na hora de dar banho, olha, o piu-piu, a bundinha, você vai mostrando pra ele com clareza. Exatamente. Você tem pintinho, a mamãe tem periquita. Use os nomes, mas para que ele entenda que nós somos diferentes. Exatamente. Aonde que o filho conhece o que é um casamento? Na forma que os pais se relacionam. Como que ele vai ver uma mulher que ele quer casar? A forma que o pai dele trata uma mulher é a forma que ele vai tratar. Exatamente. É isso. Nós estamos sendo espelho para os nossos filhos em todo tempo. Em todo tempo. Nós precisamos só prestar atenção. O filho não segue o que nós falamos, ele segue o que nós fazemos. Só que nós achamos que não faça, mas você está fazendo. Você está falando mentira, você está falando coisa que não é. Crie uma conexão com o seu filho. E qual é a grande sacada de como inserir? Você tem vergonha? Eu entendo, né? Trata os seus traumas, vá pra terapia, a gente vem pra terapia. Isso é libertador, isso é libertador como mulher, primeiro como ser humano, como mulher e como esposa, né? É gratificante demais e você vê a evolução de uma pessoa. Então imagina uma história, se eu colocar a minha história aqui, eu falo que vai o podcast inteiro. Mas assim, é uma história dura que eu resolvi usar essa história pra trazer cura
para as pessoas, porque se eu fui curada, né, adoção, Uhum. molestações, casar com 16 anos, ter casado já 3 vezes, gente, Sim. eu não indico isso para ninguém, não. Sim, Eu não indico isso sim. para ninguém. Né? Existem muitas dores que ficam ali guardadas, e se a gente não tratar, então, até quando você vai ficar vivendo essa vida medíocre? Sim. Porque é uma vida medíocre. Não é uma vida verdade. real. E não foi isso que o Senhor planejou para você. Sim. Exatamente. Só que o Senhor não vai fazer o que é para você fazer. Né? Vai ficar vivendo dessas dores? Até quando você vai viver dessas dores? Esses traumas que você tem. Olhar para os seus pais, os pais só dão o que têm. É isso. A gente fala Quando a muito gente isso. olha com amor para os pais, eles só deram o que tinham. Você sabe Verdade. qual é a história dos seus pais? É. Quando a gente muda a nossa visão de filho e fala, Sim, olha como faz, né? Eles deram o que receberam, né? Muda Muda é muito. absurdamente quanto E você falou um ponto interessante, a gente já vai voltar pra pauta, que a gente já tá saindo da Ai, pauta. ai, É questão de ter casado com 16 anos. Antigamente a gente via muito isso. Minha mãe mesmo casou muito nova também. Minha mãe casou com 13, 14 anos. Então, entra muito também nessa fase, né? Que a pessoa não sabe nada sobre o sexo, nem se descobriu ainda e já teve que casar tão nova, né? E já tomar conta de casa, já automaticamente já engravida, porque antigamente a gente procriava, né? A gente era basicamente isso. Então entra muito nessa questão. O casar muito nova, sem nem se conhecer, né? Sexualmente falando também. E entra muito nessa questão, porque aí você vai crescendo com esses traumas mesmo. Sim. E aí quando você vai ver, você fala, caramba, eu passei uma vida inteira com traumas que eu nunca curei, e agora que eu tô percebendo. Então, este assunto vai realmente virar a chave na cabeça de muita gente. E olha, eu vou falar uma coisa bem séria agora com os homens. Uma menina, ela espera carinho do pai. Eu falo que do 0 aos 6 anos é a mãe. É acolhimento, é carinho, é cuidado. Dos 6 para cima, os filhos estão olhando o pai. O pai direciona alvo, objetivo, profissional. Entende? Então, ele tem alvos e objetivos. Se ele não teve isso distorcido, você pode ter certeza, eu falo isso com convicção, ele tem problema para decidir a vida profissional dele. Entende? Logo, se ele não tiver a maternidade fincada nele, ele tem problema emocional. Sim. E logo ele vai transferir isso para quem? Para a esposa. Ele quer que a esposa vire a mãe dele. Exatamente. Então, o que eu falo para os pais? Dê carinho para sua filha. Eu posso falar, eu gosto muito de usar minha vida como experiência, porque foi dolorida, mas hoje serve. Né? Eu não posso me envergonhar. Exatamente. Né? Então, assim, eu venho de uma adoção, minha mãe era garota de programa, então existia uma genética ali dentro, tá, gente? Né? As pessoas a gente exclui. A psicoembriologia explica que desde o ventre eu senti todos os sentimentos da minha mãe. Né? Eu fui rejeitada desde o ventre. Eu nasci cheia de ferida, talvez ela não me queria, gente. Então já existiu rejeição, abandono. Aí eu vou parar com uma família abençoada que me cuidou com muito amor. Como eu amo a minha família, como eu louvo ao Senhor pela minha família. Mas aí vou crescendo, né? E aí acontecem os abusos. Não contava pro meu pai era super protetor, sabe? Aquele polícia assim, protetor. Né? Minha mãe trabalhadeira até hoje. Só que ele só chegava à noite e a minha mãe trabalhava o dia todo. Então, cada um vivendo a sua vida, tentando sustentar a vida, né? E aí vem as molestações, você confunde, né? E aí, tendo estimulação. Por isso que eu falo com propriedade, porque eu vivi. E eu sei a realidade que é, gente. Exatamente. Né? Então, assim, aí você cresce, sendo estimulada. Claro que vem a masturbação. Posso falar por mim? Então, não tô falando por outro. Eu não vou falar por terceiro, vou falar por mim, porque eu posso falar por mim o que é a realidade. Cresce com isso. Logo, chega na adolescência, você precisa ser o quê? Acolhida pelo pai. O que o pai faz? Te exclui. A menina precisa do cheiro do pai. Essa é referência de homem, gente. O homem é referência para uma menina. Verdade. E o que ele faz? Ele acha que só trabalhar não é referência para ele. Existe o complexo de Édipo, que é o filho que se apaixona pela mãe. Em torno de 6 anos. E se o pai não colocar ele no lugar dele, o pai vai virar rival. Complexo de Electra, a menina que se apaixona pelo pai. E a mãe chega um momento que ela fala, não, o papai é meu. Onde está isso? Será que os papais fazem isso e sabem isso? Tem esse conhecimento? Exatamente. Será que é trazido isso dentro das igrejas? Muitas filhas, a mãe é rival. Sim. Não, verdade. O pai é meu. E aí ela cria aquilo.
E aí o pai, em vez de colocar ela no lugar, porque não teve ensinamento, educação, Sim, né? sim. Não estou culpando ninguém, Sim. mas não teve ensinamento. E aí ele perde esse carinho, que foi o que aconteceu comigo, perde. Aí o que acontece com essa menina? Ela vai buscar o quê? Sexo na rua. Porque na realidade ela tá querendo um pai. É, Só que o homem tá querendo o quê? Sexo. Que ela seja o quê? Uhum. Descarga. é, Essa é a realidade, gente. é, Essa foi a minha realidade. sim. Aí a menina vai na adolescência, mesmo na igreja, tá? Uhum. Também era. Sempre fui de igreja. Sim, sim, Aí ela acaba conhecendo o quê? Vários homens. Essa foi a minha história, gente. sim. É triste, mas É. essa é a minha história. E história de muitas. Você fala com propriedade, De né? muitas. É. Então, assim, por falta de carinho do pai. Sim. Como é que eu vou inserir a sexualidade se não existe acolhimento, se não existe carinho? Vocês entendem que há profundidade? Sim, Que eu não posso muito. falar de um assunto se eu não vou lá atrás. Sim. Isso é psicanálise. E conhecimento também, né, Sim, Suelen? sim. Porque entra, né, não vamos falar muito da igreja, mas entra na igreja. Muito. Porque se os Muito. líderes, né, de jovens, enfim, de líderes mesmo, até Sim. para os próprios adultos mesmo, não puxar esse assunto para dentro da igreja, vai ser algo que não vai acabar nessa geração. Vira Vai uma só bola de piorando, neve. vira uma bola de neve. É. E são famílias frustradas. Sim. Que vão o quê? Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. E É. o problema só está no acolhimento que não teve. No Exatamente. ensinamento que não Não teve. teve, Na é. comunicação que não teve. Exatamente. Então, nós temos que trazer isso. Por isso que eu falo que em todas as igrejas deveria ter Deveria. uma psicanalista, Uhum. um psicólogo e um sexólogo ou É. sexóloga. Gente, Sim. tem que ter isso. É, Isso não é a base do casamento? exatamente. Quando vai casar, não faz cursinho? Agora me diz, será que eles têm esse curso para poder falar com respaldo? É. Eu tenho que colocar a Bíblia. Eu Sim. preciso. Só Sim. que eu também tenho que colocar ciência, gente. Aham, Exatamente. Sim, exatamente. Né? Tem a É. fisiologia, tem como eu reajo às coisas. É. Sim. E se eu não colocar isso, só colocar a religião, gente. Exatamente. Nós vamos cair, não é na religião, é na realidade. É, porque a Uhum. vida real não é a É. religião. A vida Gente, real é a não tem realidade. Porque da é. mesma forma agora que a gente tem É. incluído bastante a parte de inclusão social mesmo, né? Na igreja, a gente precisa também incluir essa parte de sexologia, né? Precisa, A gente é precisa necessário. falar sobre abertamente. Então, não é o É. pecado, né? A gente tem que entender que isso não é um pecado, que nem você falou, é um presente de um Deus. presente de E a gente é. precisa falar sobre isso, né? Deixar isso bem claro dentro das igrejas, porque a gente vê que cada vez mais vem crescendo e a gente recebe muitos adolescentes nas igrejas e muitas vezes as pessoas não sabem nem como lidar. E aí, qual é o maior problema que tem entrado dentro das igrejas? Por não saber da sexualidade, por não ter acolhimento, entra a crise de identidade. Uhum. Sim, Por quê? Ele não sabe para que cada coisa funciona no seu corpo. sim. Né? Nós temos que validar as emoções. Sim. Gente, a gente tem que ter a mente aberta. Ai, eu não sei falar isso. Mas procure ajuda. Procure Se você alguém não que sabe, procure saiba. alguém da sua confiança que possa Sim. sentar com seu filho. Sim. Nós gastamos com cílios, com cabelo, com tudo. Uhum. Mas com terapia é luxo. É. Consegue entender? É triste demais. Sim. verdade. E aí, quando eu recebo jovens de 25, 28 anos, uma infância destruída porque a mãe se calou. Sim. Né? Sim. Então, não silencie, É. porque o mundo vai fazer o barulho que eles precisam. Sim, E verdade. aí Só que de acaba, forma errada. e acaba que os adolescentes, né, acabam também se afastando das igrejas justamente por conta disso, né? É. E aí tenho entra dúvida. aquele conflito, né? Então é pecado, eu não posso falar sobre ali dentro e tudo mais. O meu corpo, e eu quero. Exatamente, né, os porque hormônios ficam Independente gritando. da religião, a gente somos humanos, seres nós humanos, somos e humanos, temos verdade. desejos, né? Então entra muito nisso, que aí a pessoa se afasta. Não, ali eu não posso falar sobre esse assunto também, que é sujo, né? Então eu vou ir pro mundo, que aí o mundo tá aí pra ensinar tudo e mais um pouco, né? Em consultório, eu tenho muitas histórias, né? Eu acho que uma infinidade. E assim, quando a mãe às vezes acha que se ela proibir dela sair com meninos, né? Uhum. Ai, vou proibir. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas com a amiguinha pode. A amiguinha pode. A amiguinha pode dormir junto, a amiguinha pode tomar banho junta. Uhum. A amiguinha pode ter intimidade. Gente, se ela não tá sendo acolhida lá em casa, ela não tem referência de cheiro de homem. De família, referência de família. Só vê os pais num lar totalmente desequilibrado. Sim. Qual a referência que ela tem? Nenhuma. Verdade. Onde que ela vai se apegar?
Amiguinha, meu amor. É, Amiguinha, e pra ela o mundo está mostrando que é normal. exatamente. E ela vai se apaixonar. É. E não é nem na realidade pelo sexo em si, mas é pelo carinho que ela não tem. Exatamente. Pela escuta que ela não tem. Exatamente. Entende? É muito mais profundo nossa, muito. que nós fechamos os ouvidos. E dentro das igrejas estão crescendo absurdamente, só que é abafado. Uhum, Sim, muito. Né? verdade. Então é triste isso. É. Mas Uhum. E isso que você falou acontece todo dia, acho que em todas as famílias. Todas Todas Muito, as famílias, muito forte. exatamente. Ô, Suelen, a gente falou, você estava falando em estimular. E qual é a diferença para os pais entre Uhum. orientar e estimular um adolescente a ter uma vida Ó. sexual? há uma grande diferença, né? O orientar é eu mostrar os meus limites, né? Filho, até aqui pode ir, aqui você pode mexer, não tem problema nenhum você se mexer, você se conhecer, mas é você orientar, vai por esse caminho. Começou a namorar, calma, vai com calma, conheça. Né? Os Sim. filhos, nós estamos sendo espelho para eles em todo tempo, né? Sim. Orientar. Agora, o estimular, eu estimulo ele, será que ele não tá vendo que o papai dele tá vendo mulherzinha aqui, ó? Exatamente. Né? Os nossos filhos estão vendo o que nós estamos fazendo, gente. Exatamente. Verdade. Qual é a referência que ele está tendo? O que ele está vendo no celular? Isso é estimular. Uhum. O que ele está assistindo? Uhum. Você está prestando atenção? Você está seguindo o seu filho ou você está vivendo a sua vida? Então, essa é a diferença. O orientar é eu trazer a clareza e os limites. Sim. Começou a namorar, filho, vamos respeitar. Não adianta proibir, gente. Não proíba. Sim. Eu casei com 16 anos, consciente que eu queria ser mãe. Olha. Sim. É loucura? É loucura. É. Hoje eu olho minha filha, meu Deus do céu. Aham. Mas eu quis ser mãe. Sim. E fui mãe. Uhum. Entendeu? Então, assim, tudo vai dar orientação. Sim, É o que manda. Essa é a diferença. E você falou de ver, né, o que o filho acaba Sim. vendo, e entra num olhar nosso dentro de casa, né? Porque, às vezes, o filho, a gente com a rotina de casa, seja de casa, de trabalho, enfim, quando tá em casa, você quer descansar, né? Quer ficar ali, né, resolvendo as suas coisas e não tem esse olhar. O filho muito recluso também, né? Você não saber realmente nessa busca do que ele tá vendo, mesmo ele pode até não ver o pai, mas e o que ele tá vendo lá? Eu falo por experiência própria. Eu trabalho home office e eu me isolava no meu quarto, no quarto pra eu trabalhar em paz, né? E eu deixava o dia todo, lógico, dentro de casa, né? Saía vez ou outra, mas ele ficava por muito tempo ali. Lógico, eu sei que no dia a dia não tem como, né? Muitos pais saem pra trabalhar, não tem como. Mas eu tô falando sempre que possível, Sim. né? E aí, quando eu peguei algumas coisas, o que eu fiz? Eu falei, não, a partir de hoje eu vou trabalhar onde? Eu vou trabalhar aqui na sala. E você vai ficar por aqui também. Sim. Lógico, isso vai fazer com que ele... lógico que não vai fazer com ele... Mas o que eu pude, eu fiz. Eu descobri o que ele... Orientei ele, conversei com ele. E a partir de agora, eu tentei fechar essa brecha. Sim, Exatamente. Entendeu? Se outra brecha... Eu tento não abrir outra brecha. Mas se outra brecha for aberta, a gente tem que estar o tempo todo ali. Tentando fechar as brechas para que... E lógico que houve uma conversa, né? Eu conversei muito com a Rosa nessa época. Houve uma conversa dentro do que eu pude, né? Porque agora eu tô descobrindo. Dentro daquilo que você entendia Agora eu tô também. descobrindo que eu preciso de uma psicanalista. Olha, ó. Que ótimo. Eu acho que todo mundo aqui vai sair com o horário marcado já. Mas dentro do possível eu tentei orientar, né? Mas é uma realidade muito dentro das casas mesmo. Sim. Isso é, e quando o adolescente começa a namorar, qual é o dever dos pais cristãos nessa fase? Por isso que eu falo que a referência de como tratar uma mulher, como tratar um homem, tá dentro de casa. Uhum. Essa é a referência, né? Por que a menina vai... Começa muito cedo. Claro que existem as amizades, né? Influenciam, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Só que se esses bons costumes estiverem com o princípio, aí tá a diferença. Sim. Quais são os princípios que você tem colocado na vida dos seus filhos? Né? Isso desde criança. Né? Nós não podemos silenciar, só que eles estão olhando o que nós estamos fazendo. Uhum. Quando começa a namorar, se você tiver essa clareza muito bem fincada na vida deles... Olha, existe um estudo da OMS que os filhos que são ensinados e educados antes da adolescência, eles vão para o mundo namorar, entrar na sexualidade muito mais tarde. Quanto mais cedo eles aprendem, têm a educação sexual, eles vão mais tarde. Nossa. Por que isso? Porque ele já foi ensinado antes. Não está na curiosidade. Porque quando a gente silencia... Os amigos vão contar, gente. Sim. Só que da forma errada. Quem são os amigos que ele tem andado, caminhado? Eu costumo falar, e é algo bem forte, que eu falo assim, eu não sou a melhor amiga da minha filha. E nem do meu marido.
Forte, né? Aí eu Sim. vou te explicar o porquê. Por quê? Os nossos filhos, eles não podem ter essa liberdade de chegar, assim como eu tive, eu falo por mim, eu falo que tudo que eu falo tem respaldo. Sim. Eu chegava e a minha mãe, uma bênção, e eu falava assim, fui no motel. Era normal. Sim. Isso não é falta de limite? Sim. Isso não é o nosso papel? Uhum. Então, a minha mãe é amiga? Eu vou para uma balada, eu vou sair com as amigas, eu vou para a igreja, eu vou para qualquer lugar que seja, gente. Nós estamos falando com todos os tipos de pessoas aqui nesse Exatamente. podcast. É. Não é só cristão. Não. Sim. Todas as religiões. Então, a Aham. gente tem que abrir o leque para... Exatamente. Então, assim, você vai chegar em casa e vai ficar sentar, conversar com a mamãe, contando tudo o que aconteceu? É. Falta o limite. Sim. E o marido? Nossa, amo academia, todo mundo sabe. Uhum. Você viu um homem bonito, você vai chegar em casa e falar, viu um homem bonito, amor. É, não. Com um amigo você faz isso, não É. faz? Então, não tem uma lógica. Sim. Então, quando nós impomos os limites, fica mais fácil da gente lidar nessa área do namoro. Sim. O namoro é algo precioso. E é ali que nós temos que mostrar como, filha, como você tem que ser tratada. Sim. Se a mãe seria um amor próprio, se a mãe colocou uma autoestima firmada, não impôs limites, ela sabe quem ela é. Não vai ser qualquer menino que vai encostar nela. Ela vai ser Verdade. seletiva. Sim. Será que nós, mães, estamos preparadas para isso? É. Será que os pais conseguem olhar para o menino e fincar isso nele e falar assim, você é o cara que respeita, você é o cara que elogia, você é o cara Verdade. que acolhe, porque nem ele consegue fazer isso com a mãe dele, Verdade. com a mãe do menino. Uhum. Qual é a referência que ele tem? E você entende que tudo está em torno dos pais, assim que eu tô jogando um peso nos pais. Sim. Mas é a nossa responsabilidade, É. gente. Não adianta Eu se não posso isentar. falar. O sintoma, meu filho, é tão fechado. Por que, que ele é tão fechado? Como que a gente insere a sexualidade no adolescente? Uhum. Fazendo perguntas. Filho, o que, que você sabe dessa parte aqui? Você já estudou essa palavra? Me fala o que, que você acha sobre sexo. Uhum. Fala pra mim, o que, que você acha sobre essa palavra? É simples, gente. Você percebe? É. Nós que colocamos um bicho maior. Uhum. Nós colocamos um monstro. É. Porque um dia o monstro nos pegou. Sim. Exatamente. E aí a gente generaliza hoje. E eles ficam calados, ou aconteceu uma curiosidade comigo há uns anos atrás. Meu filho hoje tem 13, mas acho que devia ter uns 8, uns 7. Tem tempo. A gente tava na fila de uma farmácia. Ainda bem que ele não assiste os podcasts, senão ele vai ficar nervoso comigo. Eu lembro disso aí, você me contou. A gente tava na fila de uma farmácia, a fila enorme, e a gente tava bem na fila onde estavam os preservativos. Uhum. E aí, a gente tava só na fila, né? Tava eu, ele e meu esposo. E aí, daqui a pouco ele começou a rir. E ria. Rindo de vergonha. É. Mas tá rindo do quê, Gabriel? Eu, de fundo, já tinha mais ou menos entendido que ele tava rindo. Tá rindo Me do quê? prepara psicologicamente o que, que eu vou responder. O que que eu vou falar? Aí daqui a pouco ele pegou e falou, nada. E aí o olho ia pro preservativo, né? Lógico. Resumo, aí eu peguei e falei assim, em casa a gente vai conversar sobre isso. E aí eu cheguei em casa e já fui conversar leve. Aí eu peguei e falei assim, filho, o que que você sabe sobre? Você sabe o que que é aquilo, não sabe? Aí eu falei pro meu marido pegar falei, pega lá que eu vou mostrar pra ele. É. Aí tinha banana em casa, Aham. expliquei dentro do que eu sabia que ele sabia, mas falei, vai adiantar? Pra ele tá rindo, ele já sabia o que que era aquilo. Alguma coisa ele Só já... quero ter certeza. É. Gente, Só quero ter certeza do que já ouvi do que falar. eu já ouvi falar. Então, ia adiantar eu chegar e, ai, não vou falar, não ia adiantar. Ainda não está na hora, filho. não É, ia ter imagine como. qual a hora. Alguma coisa ele sabia. E aí ele falou o que ele sabia, eu respondi o que eu entendi De que forma coerente. dentro aqui, né? E aí, mostrei pra ele, abri um preservativo, mostrei, Como é que peguei é? a banana na fruteira Perfeito. e mostrei. E aí, Perfeito. resolvemos o assunto, entendeu? Então, é muito... Não ficou dúvida. Não ficou dúvida, exatamente. Sim. Na minha cabeça, ele nem ia descobrir, né? Tá na caixinha, tá no saquinho, não sabia. Eu pensei que era qualquer coisa, menos preservativo. Mas ali eu vi que ele já sabia o que que era. Por isso que ele ficou rindo. E aí a gente resolveu o problema e seguimos. E aí hoje a gente conversa sobre sem... Você tocou num assunto que, olha só. Muitas vezes, nós, meninas, nós escutamos da mãe assim. Eu escutei muito. Ai, esse homem tá chegando. Ai, vou ter que dar pra ele. Meu Deus. Gente, era esse termo, tá?
Sim. Não é só comigo. Isso é natural. Ou você escuta ela conversando com a amiga. Ai, que saco. Ai, vou ter que fazer hoje. Aí a menina cresce com esse pensamento. Nossa, É uma deve ser obrigação, ruim, né? Sim. É uma obrigação. algo mais forte também. Pais que têm relação sexual com o filho dentro do mesmo espaço. Verdade. Exato. Isso é uma realidade, gente. Sim, a gente cresce com os traumas aí. Eu cresci Das com o cenas. barulho... Das cenas. Só eu? Não, a É, cabeceira será da que sou cama, eu? cabeceira da cama batendo. Né? É Qualquer verdade. barulho que vier, você vai remeter e tá lá no inconsciente Opa! guardadinho. Exatamente, Nossa, eu é. lembro disso. Não tem como. Aí você leva pro quê? Sujo, que nojo. Uhum. Ai, nossa, cara. Ai, que agonia. A sensação que eu tenho quando eu lembro é de agonia. Parecia que a minha mãe tava num sofrimento eterno. Ô, mãe, desculpa aí, mas é real. Entende? E quando você vai ver... Gente, mas isso é uma realidade. Sim. É verdade. Sai do quarto. Sim. Vai pra sala. Se tua casa é pequena, vai pra outro lugar. É. Criatividade, gente. Aham. Traz alegria, emoção. Vai pro carro. Eu sei que Vai pra sempre outro lugar. é né? fácil, né? É verdade. Mas vamos trabalhar aqui, Sim. né? A mulher é extremamente ouvido, Sim. o homem é olhar. É. Então, o que é que teu marido tem visto? Você com a blusa do vereador? Deixa pra lá, Suelen. Gente. E tem o assunto também que engloba um pouco essa Vamos questão de a gente ficar mais obscuro no sexo, a questão da menstruação, né? Que também era uma coisa, obviamente agora a gente consegue falar mais, tem programas, né, que dou absorvente de graça, mas é uma coisa que por muito tempo também foi um tabu, onde a mulher se sentia suja, não poderia falar sobre o assunto, entra muito nisso também. Gente, eu tenho uma história bem legal e trágica. A minha irmã, minha mãe também sempre foi fechada, ela ficou mais aberta comigo, gente. Olha, Ai, meu Deus, aberta demais. Teve Olha! consequência. Sério? Olha só, teve consequência de eu chegar e contar as coisas pra ela, virou amiga, Sim, não dá, né? Só que com é a minha verdade. irmã foi o oposto. A minha irmã tinha vergonha, minha mãe também. Na hora de colocar absorvente, ela falou assim, mamãe, dói tanto quando eu vou tirar. Por que dói tanto? Porque ela colocava ao contrário, o véu. Ai, meu pai eterno! Eu não Gente, acredito. isso é realidade, gente. Então, A falta do quê? A gente educação ri hoje, sexual, gente. Mas é informação. É, informação. Fazer a depilação já. Fazia, ela fazia, mãe, dói Yeah. tanto. Fazia. Ó, Era 2 em 1. Gente, Era um demorou. combo 2 em 1. demorou. Tá, eu falei. A gente tá expondo todo mundo aqui. Mas é uma realidade, gente. É. Você vê o que é Sim. ignorância? É ignorância. O Exatamente. sexo é ruim. Uhum. O sexo não é saudável. O Sim. sexo é só pra ter filho. Sim, exatamente. Aí quando você descobre que ele é um presente de Deus, Aham. cara, você precisa me satisfazer. É. Eu preciso de você. Vice-versa. Tem Sim. casal que não tem essa liberdade. Mas por quê? Não foi construída essa educação sexual. Sim. E Exatamente. hoje nós estamos trazendo a clareza. Exatamente. Você não está mais ignorante nesse assunto. Sim, Então, não o que pode você falar agora viveu, que não foi por Você falta vai de deixar informação. seu filho viver dessa Sim. forma? Ou Exatamente. você quer trazer saúde mental pro seu Aham. filho, saúde sexual pro seu filho Sim. e que ele Sim. seja feliz. Feliz e Sim. realizado, né? Essa parte, né, de menstruação de absorvente, não foi falada em casa comigo. Eu tive que aprender com então. amigos, com vizinhos, enfim, com pessoas de fora, né? E aí é bem interessante, né, que aí a gente, né, corta pro 2025/2026, e aí eu converso muito com a minha comadre, né, e a minha filhada ficou menstruada há pouco tempo atrás, e ela falou, ela também não tem, ela teve o mesmo padrão de cultura e de ensinamento que eu, né, que a gente cresceu junta, e ela falou que conversou com ela, e ela é autista também, né, minha filhada, conversou com ela, mostrou pra ela como que colocava tudo certinho. Então, você quebra, né, totalmente Sim. essa barreira que Quebra você, um ciclo, né, que não foi deu construído certo, lá atrás, é. e agora ela fala super abertamente com ela, e eu falei assim, é isso. Mas entende que também a menstruação, ela traz um medo para nós mães. Ficou menstruada, engravida. Ah, sim. Então, pelo medo, eu falo que eu mordo e assopro, né? Eu falo, mas eu tô aliviando, Aham. gente. Calma aí. Sim. Então, tenho medo também. Verdade. Quando a minha filha ficou assim, filha, agora, vai, Uhum. você pode ser mãe, filha. Sim. Encostou aí na portinha, Já era. Acabou. acabou, filha. É.
Muitos acontecem isso, a Sim. gente sabe. Muito. Então, pelo medo, talvez a mãe se feche. Uhum. Pronto, agora virou vulnerável, agora É. virou a presa fácil, né? Uhum. Mas se você ensinar direitinho, meu Sim, não tem amor, isso erro. é uma naturalidade da vida. E Sim. glória a Deus que você está menstruando. Está Sim. tudo Verdade. funcionando de forma A correta. natureza de Deus que é Verdade, perfeita, né? verdade, Porque verdade. na natureza de Deus, gente, tudo foi feito por ele. É. Ele é nosso criador, ele nos formou da Deus deu a forma. menstruação, Sim. o cão deu a TPM. Bem isso. Gente, Tá ali, isso, tá a gente equilibrado. Exatamente. Ô, Suelen, e como que a gente aborda o assunto masturbação dentro de casa sem gerar vergonha Uhum. e culpa? Olha só. A masturbação, ela vem exatamente da forma que eu estou vendo, né? Então, assim, o estímulo, quando a criança começa a se tocar, eu não posso levar pra área, né? O Enzo tá com 4 aninhos, às vezes fica com o pintinho lá Uhum. mexendo. Não faz. Não, filho, o pintinho, né? Tá duro, tá querendo fazer xixi? Sim. E você começa a administrar aquilo e não coloca aquilo como algo. Ai, não, meu Deus, não. Não, gente. Sim. Precisa se tocar. Sim. Precisa entender aquele funcionamento. O pintinho vai ficar durinho e ele vai diminuir. Sim. Né? A menina tá ali, daqui a pouco vai crescer o pelo, o funcionamento, o peitinho, Uhum. né? O pintinho vai crescer. Tem uns que não crescem e a mãe não vai atrás, gente. Também. Existe também um grande conflito e um problema. Tem menino que tem o pintinho lá pra dentro. É um problema isso que tem que ser. Toma-se medicamento pra sair pra fora, gente. Só que tem que tomar isso pequenininho. Olha, isso eu não sabia. Sim. Uhum. E aí você vai no médico, começa a tomar medicamento, acho que toma até 14 anos. Tem um período que precisa ser Sim. tomado. Ele vai desenvolver normal. Caramba. Só que o que os pais fazem? Se fecham. Sim. Vergonha, meu filho. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Ou nem Então, tem essa assim, informação também, não né? É, Ninguém exatamente. traz essa É, informação, né? é. Quem é que vai atrás de uma sexóloga? Ninguém. Ninguém. É, E não tá escrito na Só placa. se tiver. Só a gente mesmo que foi atrás. Quando é que vai atrás de uma sexóloga? É. Verdade. Quando o marido tá falhando. É, aí lembra que existe... Ai, tem algum problema aí, vai. É. Entende? Uhum. Então, você insere, né, a masturbação. Claro que você vai ensinar. Porque aí ele nem entra nesse assunto. Filho, o sexo é precioso. Vai chegar um tempo que você vai... Então, você começa a mostrar dentro da Bíblia, junto, ali, sabe? Sim. Você falou sobre a masturbação e sobre... Sobre, pra não gerar culpa e nem vergonha. Isso, porque assim, quando a gente não fala, nós geramos culpa, porque ele vai começar a entrar dentro do quarto, vai começar a se estimular, logo ele vai Sim. sair, ele vai gerar culpa. Sim. Não tem como fugir da culpa. É. Todo mundo sabe do pecado, Uhum. né? Quando vem a consciência, você sabe. Só que quando Exatamente. você traz a clareza, o que é que ele está vendo? O que é que estimula? Mostra pra ele, filho, o que você assiste? Olha, ver mulher é realmente... A mãe que anda de calcinha. Gente, eu sei que é Sim. seu filho. Sim. Toma banho na frente do filho. Uhum. Eu não tô mostrando que, olha, a gente tem que ser... Não, gente, nós impomos limites desde pequeno. Sim, sim. Né? O momento seu e do seu marido é de vocês. Uhum. Só que os filhos também gostam de ver os pais se abraçando. Sim. Meu filho com 4 anos, ele vê o pai se beijando, ele fala, olha o casamento. Gente, de onde que ele tirou isso? Eu não ensinei. Olha o casamento. Eu falo, oh meu Deus, isso é o casamento. A referência que ele tem, que o casamento tá se beijando, se abraçando. Olha que delícia. Você casa toda hora. Você casa toda hora. Ele me ensina, ai filho, eu estou casando Ai. todos os dias. Mas Ai, nós meu mostramos Deus o do carinho. céu. É nessa hora. Nessa hora. Sim. Então é exatamente. essa a diferença, é a clareza. Sim. É. É. Ô, Sueli, Ah. qual é o impacto da pornografia e das redes sociais na sexualidade dos adolescentes hoje? Sim. O grande impacto qual é? É a distorção. É a grande distorção de imagem, de identidade, de como funciona. Uhum. Quando entra a pornografia, ele vai entrar em comparação. É. Ah, tamanho? Uhum. Que mulher é essa? É. Ele se diminui. Eu nunca vou conseguir uma mulher daquela. Eu tenho que ter muito dinheiro para ter uma mulher Uhum. daquela. Entende? Entra Sim. a comparação, a autoimagem distorcida, porque olha e fala, nunca vou ter daquele tamanho. Sim. São grandes conflitos que geram, né, essa parte da pornografia. Uhum. Sim. E nada como sentar e mostrar. Isso não é legal.
né? Se você ficar vendo isso, você vai querer ter isso, mas, meu amor, isso é irreal. Esses gritos é de mentira. É. Sim. Exatamente. Entra muito essa comparação Sim, até da forma como que é conduzido o sexo, tudo. não é? tudo. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma. E não é assim, É gente. mecanizado. É. O sexo, ele é construído. Ele é construído desde manhã. Sim. Bom dia, amor. Uhum. Eu falo isso pro meu marido. É, fala mais alto, É Suelen. construído. É. Eu falo Ai, mais... que susto. Fala- Não, tem- Não! Fala mais alto pros homens escutarem. Fala, Então, não tô te ouvindo. olha só. Então eu vou ensinar uma coisa pra Isso, você. Ensina. A gente quer que você ensine. Sensacional. Vou ter que voltar aqui, gente, como sexóloga. Aumenta o volume. Aumenta, Lucas, o volume aí. Olha só. Solta Eu o tenho som, uma coisa DJ. com meu marido, eu vou falar algo muito pessoal, viu, gente? Meu Mas Deus isso é do construtivo. Ah. Eu tenho um grupo comigo e com o meu marido. Ah. Esse grupo é só nosso Só sobre nosso. sexualidade. Eita. Gente, Lucas, ó, fecha o vidro. Então, ali, começa desde cedo. Uma fotinho de calcinha a gente pode pro marido? Pode. Sim, mandar um nudes. Só a foto do sapato? Pode. Gera uma curiosidade. Né, gente? Já começa Nossa, de cedo. que bacana. Isso Eu todos estou os com a dias. toalha segurando hoje, amor. Hoje Todo tem. E dia. o marido manda uma música. Esses dias, essa semana, meu marido tava no carro, mandou música no carro de quando a gente namorava. Ah. Hoje, vocês entendem? Já era certeza pros dois que hoje é Certeza de chegar em casa já tá estimulada, filha. Sim. É. Fio de alta tensão encostou, Gente, acabou. Isso é clareza. E você olhar e falar assim, nossa, ainda eu falo que eu sou extremamente apaixonada por meu marido, gente. Ele fala assim, Uhum. você de onde você tirou isso? Ai, amor, não sei, também não sei. Tô tentando entender ainda. Mas é porque existe essa troca. Sim. Eu não tenho um casamento perfeito. Mas a Uhum. gente foi se ajustando, né? Então, assim, é isso. Gente, cria um grupo com a sua mulher. Sabe que às vezes o homem não consegue falar pra você. É verdade. Mas no outro dia você fala assim, nossa, ontem você tava tão bom, você tava gostoso, hein? Uhum. Gente, às vezes você não tem coragem de falar É. pra ele. Sim. Mas escrevendo a gente tem, A gente menina. tem coragem de muita Tem, coisa o quando a homem gente também escreve, tem. né? Verdade. O homem também manda É. foto, sabia? Já estou preparada. É. Gente, parece louco. Todo mas aquele jeito. parece- Eu falo pro meu marido assim, ó. Cara, você ganhou na loteria. É. E sabe o que É é bem legal? isso. Ele é super de boa. É que ele não fica, chega no fim do dia, não tá ele só com uma expectativa e Não. você não. É. Você já está... Né, Os porque- dois já vão Exatamente, estar. que aí não gera surpresa, né? O homem chega lá e fala assim, o que é? Gente, que tá acontecendo aí? louca com essa roupa? Tá doido? É isso. O que tá acontecendo? É. Mas que é isso? Ai, olha, hoje eu não tô legal. Aí você já sinaliza. Exatamente. Você já Verdade. estimula. Você prepara o terreno. É. Amor, chega um pouquinho mais tarde hoje que eu vou te preparar. É. Aquilo gera uma expectativa. Sim. Quantas vezes, gente, aconteceu? Então, meu marido tá trabalhando. Hoje tem. Ele vem numa alegria, mas. Ó, uma alegria. Nossa, Muda o gente. humor assim. Nossa, uma alegria. Você fala assim, Exatamente. nossa! Mas você tem que Sim. saber como está. Sim. O outro lado. é. E nem sempre a gente sabe. Não é ser pegajosa, não é ser chata, não é ser a mulher chata, rixosa. Sim. A mulher que implica. Gente, um Sim. dia eu fui a mulher que implicava. Sim. Um dia eu tive a dependência emocional. Uhum. Um dia eu era tóxica e falava que ele era o tóxico. Sim. Entende? Não queria o alecrim dourado, mas Sim. tem horas que nós somos chatas. É. Nós não queremos escutar. Ei, o homem também precisa de elogio, sabia? É verdade. A gente só quer ser Oh, elogiada, meu né? Deus, é um tapa na nossa cara Né? isso aí, gente, viu? a gente só quer ser elogiada, olha, valorizada. Ô, amor, me perdoa. Quando foi que você falou pro marido assim, É. nossa, você tá gostoso, hein, cara? É verdade isso aí que você tá falando. É, minha filha, temos orado pra ser a mulher de Provérbios 31. Tá muito longe disso, viu? Mas... Não, mas a mulher de Provérbios 31 é a sogra que tá falando pra nora que talvez nem ela conseguiu ser, menina. Vamos falar a realidade. Também tem bacharel em teologia pela misericórdia. Então, mas entra nisso, às vezes é que a gente precisa fazer além, né? Do que você tá achando que é o certo ali, Gente, né? Que aí o Essa homem, é a chega, educação. o homem É. chega todo, a mulher tá lá de bob, com a roupa do vereador. não me irrita que as crianças já me perturbam hoje, hein? É isso? É bem isso, Eu não conheço, mas cuspindo é isso. fogo pelas É isso. ventas. Você não sabe como foi meu dia. É. Quando você já prepara, a gente Estranho. faça esse Prepara o grupo E terreno. depois me mostra É. assim, ó, eu fiz, tá dando certo. Então. Gente, não tem como não Verdade, dar sim, certo. nossa, maravilhosa Verdade. essa dica que ela deu, né? Nossa, super, Eu
vocês Que tem dia que a gente sai, que a gente não olha nem na cara do homem. Tchau, tô indo. Isso, então. É. Só que lembre-se que lá na rua tem sempre uma bonita. Sim. Sempre tem uma que entra no elevador e fala, nossa, você tá cheiroso aí. Sim, Verdade, sim. a gente tem que E vigiar, faz né? o que nós não fazemos. O Verdade. diabo sabe. Orar e vigiar. E a gente tem que As orar e nossas vigiar. vulnerabilidades, Sim. o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Ele Sim, sabe, ele exatamente. trabalha, ele manda direitinho, assim, ó. Sim. Ele manda o homem assim, ó, direitinho. É. Com número, você fala assim, nossa, meu número, mas não É, posso. E manda dos dois lados, né? Dos dois? É. Mas manda é dos dois lógico, lados, exatamente. Os dois da mulher, ela é É. maravilhosa. Ela tá sempre Sim. belíssima. É. Por isso que eu falo, ai, amor, eu tenho que ficar belíssima pra você olhar lá fora. É, verdade. Nós não nos arrumamos, não nos Sim. acolhemos. Sim. Não que tá sempre arrumado. Não, gente. A gente Sim. também fica Sim. em casa e o marido conhece como a gente É é. realidade. Né? Sim, A realidade a nua e realidade. crua. É. A gente chega a chorar. Meu Deus do Eu céu. Você tá comigo ainda? Caramba. Mas existe outro lado. Sim, É mas sabe o que verdade. acontece? Eu acho assim, a gente, ultimamente, né, nós mulheres, a gente se coloca também numa posição de que quer sempre dar conta de tudo Tudo. e de todos. E a gente muitas vezes se anula, né? Então, quando chega a hora do marido, a gente já não tá mais muito afim ali, né? O negócio já não. Já não quer mais, né? Agora Já tá eu vou cansada. Vou falar no teu assunto de mãe. A Exata- terapia começando. A gente Exatamente. chega num posto de mãe. Aí a gente acha que a gente é só mãe. Só mãe. Só que existe uma mulher aí dentro. Sim. Existe uma mulher que quer carinho, que quer atenção, que quer escuta. Sim. Às vezes você não quer o sexo. Você Sim. só quer o acolhimento. Só me escuta. Uhum. Cara, só deixa eu falar. Só quero falar. Fica quietinho. É. Não tá nem entendendo nada, porque o cara tá na caixa do nada, igual o É, Eduardo. é isso Tá na mesmo. caixa do nada com o Eles controle aqui, ó. vivem na caixa do É. nada. O que você tá pensando? Nada? Não sei nada. É verdade. E nós estamos com várias caixinhas abertas. Uhum. É E eles, a sensibilidade, claro que tem que ser pra eles, mas eles não foram ensinados, gente. Sim, Não sim. dá pra gente também jogar tudo pra eles assim, né? Essa sensibilidade veio da mulher. Verdade. Então, assim, se eu quis que o meu lar, quero que o meu lar mude, e o meu marido não muda, muda eu. E foi o Uhum. que eu fiz, gente. E Sim. hoje eu vivo extraordinário dentro da minha Sim. casa, porque eu quis me tratar, Sim. né? Então, quando eu me posiciono, eu posiciono o mundo. Sim. Então, hoje, o meu marido pode falar, você é a mulher que eu sempre quis. É, cheguei à Ah, conclusão que eu legal. preciso de terapia. Eu preciso É maravilhoso. urgentemente É, de terapia. Você- Falando em terapia rapidinho, Tá. você consegue falar pra gente a diferença entre psicanalista e a psicóloga? Psicologia, Verdade. né? Maravilhoso. Eu falo Ah. entre os três. Aham. Psiquiatra, psicólogo. Isso. Sim. Excelente. Eu acho que é um assunto que as pessoas não sabem, né? Uhum. O psiquiatra, ele medica. Farmacológico é só com o psiquiatra. Só ele pode medicar. Tá. Maldar, só ele. Psicólogo, ele te trata hoje. Qual o seu problema? Que entra TCC, né? Terapia cognitivo comportamental. Isso. Então, ele te trata hoje a ansiedade. Vamos tratar, vamos mudar. O que tem? Mudança de pensamento. Vamos tratar isso, né? Mudar o seu cotidiano. A Tá. psicanálise, ela é profunda. E eu amo psicologia, gente. Eu falo que é a minha próxima. É. E assim, a psicanálise, ela é profunda. Por quê? A cura, Freud dizia que a cura vem pela fala. Só que, pra pensar, se eu pegar a psicologia e tratar só o assunto hoje, de onde que vem a pornografia? Existe uma história. Uhum. Sim. Eu preciso ir lá atrás na raiz. O chão que nós pisamos é a nossa infância. Sim. Então, nós precisamos ir lá atrás, visitar os seus traumas, as suas dores. Ainda que você fala, nossa, minha família foi totalmente funcional, tive amor, carinho, só que você teve super proteção. Sim. Você é o filhinho da mamãe. Sabe aquele marido que é o filhinho da mamãe, que ele precisa ligar pra mamãe pra perguntar, posso? E a mulher não é prioridade na vida dele? Essa é a Sim. super proteção. Sim. Então, a psicanálise vai lá atrás e vai tratar na profundidade. Foi isso que me fez me apaixonar pela psicanálise. Uhum. Então, essa é a A diferença. diferença, Nossa. bacana. Maravilhosa. Porque que eu as não pessoas sabia. sabem. É, porque às vezes Não. as pessoas não sabem nem quem procurar, né? Não sabem. É, Mas será que eu preciso de um psicanalista? Eu preciso de um Ou psicólogo um ou um psiquiatra? psiquiatra, É exatamente, verdade. Então é legal você tirar essa Uhum. dúvida, né? Uhum. Ô, Suelen, e como que a gente impõe limites sem se tornar controlador ou repressivo? O limite, ele impõe desde quando a criança nasce. Sabe, o limite é mamou, coloca... Não é que chorou, a gente pega. Nós colocamos o limite desde criança. Não dá pra colocar, chegar na adolescência e falar, não, agora você não vai. Não. Nós mostramos pra ele quais são os limites da vida, o respeito, que a gente tem que olhar pro outro com respeito.
né? Então, aí estão os limites, Sim. né? Então, essa é a diferença, né? Tem que ter o limite e mostrar ali o outro limite. Sem se tornar repressivo ou controlador. Porque, ó, o controlador, ele quer pegar o celular do filho, deixa eu ver o que você tá fazendo, deixa eu ver. Se você tiver uma conversa aberta, ele mesmo vai te mostrar. Sim. Verdade. Ele mesmo vai ter abertura para isso. Exatamente. Não é reprimir, não é esconder, não é colocar de castigo porque fez. Claro que tem que ter o limite. Sim. Ó, eu pedi para você fazer isso. Se você não cumpriu, você vai Sim, arcar com sim. isso. Tem isso, precisa arcar com, Aham. né, com o que fez, a consequência. Sim. Tem que ter a consequência dos seus atos. Sim. Verdade. Mas sem reprimir, né? Sim. Ai, pegou um menino se masturbando. Não, isso não pode, isso é pecado, não pode. Sim. Gente, é dessa forma que você ensina? É. Vamos Uhum. conversar. Por que começou isso? Sim. De onde vem isso? O que você pensa sobre isso? Faça perguntas, pais. Sim. Sim. Façam perguntas para você entender o que tem ali dentro. Sim, sim. Então, essa é a diferença. Você tá falando do controle, né? E o meu filho, depois de muitas conversas, né? Enfim, desde que nem eu te falei, eu tentei, né? Desde Uhum. criança já abordar inserir esse assunto. Uhum. E hoje, o que ele faz? Eu e o meu esposo, a gente orientou ele, né? Quando via alguns pensamentos, ele orar, põe um louvor, né? Tentar de alguma forma afastar para que ele não viva no pecado, né? Sim. E aí, às vezes, o que ele faz? Às vezes eu vou pro banho. Aí eu esqueço meu celular lá na sala. Aí daqui a pouco eu só ouço ele bater na porta, mãe. Aí eu falo, o que foi? Ele toca o celular, você esqueceu lá na sala. Aí por que ele vem fazer mesmo. isso? Entendeu? Por quê? É o que a gente fala pra ele. Quando você sentir, filho, que, né, que é algo que tá mais forte, que você peça ajuda. Eu e seu pai, nós estamos aqui pra te ajudar. Uhum. E não tem problema se você falar, mãe, estou com vontade de fazer isso. Pra que a gente possa te ajudar nisso, em oração, Sim. conversando, no que for necessário pra aquele momento. E aí eu acho muito bonitinho da parte dele, que daí a gente não precisa nem falar o que aconteceu. Ele mesmo Ele fala. tem consciência, você É. colocou Exatamente. consciência para ele. Exatamente. Essa é a Ele- diferença. é. Você traz a consciência. E Sim. não a repressão. É. Você traz a consciência. Isso não é legal porque vai me gerar isso e isso. Olha, é melhor a gente confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. verdade. Se nós tivéssemos um bom relacionamento com o marido, quando o marido é tentado na rua, ele chegaria em casa, contaria. Sim, Cara, hoje eu me senti atraída. A gente está preparada para ouvir isso? é verdade. Eu acho que não. Você É consegue verdade. entender? Quando a gente sabe o nosso valor, quem nós somos, o pecado, ele nunca vem à toa. Ele não vem assim do nada. Uhum. Não é do nada. Vai gerar uma vontade, o olhar vai me fazer, ele vai gerar aqui dentro e vai vir pro coração. Sim. Então, se a gente... Eu sempre uso essa frase acho que essa frase é minha. Uhum. Pense no que você está pensando. Uhum. Pense. Vem um pensamento, por que eu tô pensando isso? Por que a maioria desencadeia a ansiedade absurda? Porque não consegue administrar os pensamentos. Sim. E aí vem a TCC e faz isso. Vamos administrar esses pensamentos. Uhum. Vamos dar um novo sentido para esse pensamento. Né? Se você se coloca para baixo, vamos mudar esses pensamentos. E é isso, nós temos que mostrar isso para os filhos. Sim. Né? E trazer essa liberdade dele Sim. poder falar e não reprimir. Você poderia reprimir. Sim. Exatamente. Fala, não, filho, não pode. Aí ele vai pegar escondido, vai pegar da avó, É, celular da avó. exatamente. Sempre tem um que libera. É, e Sempre eu falei tem pro meu um que filho, eu falei assim, eu não vou tirar de você. Isso, Porque- tem que lidar. Exatamente, a mesma coisa, se eu tô de dieta, eu tô vendo um Sim. chocolate aqui, Ah, gente. lógico, eu posso evitar ter esse Hum. chocolate aqui, mas eu resistir é olhar pro chocolate e falar, eu decido não comer Isso aí. o chocolate. E aí eu falo pra ele, não posso te privar disso tudo, porque você vai ter contato, né, no mundo, não vai ter como. Eu não né? tô te criando numa Exatamente. bolha. Exatamente, eu quero que você saiba olhar e falar, eu decido não fazer isso nesse momento, né, agora não é hora, Sim. porque eu vou ter as consequências N's, né, que a gente tenta alertar ele dessa E eu forma. acho que é muito bom a gente trazer, quando a gente trabalha com a espiritualidade, eu consigo falar com vocês, a gente fala a mesma linguagem, Sim, né? sim. E quando a gente fala para os filhos, né, para os filhos sobre o pecado, sobre o sexo antes do casamento, Uhum. né? Uhum. Por quê? O sexo antes do casamento, ele traz, claro, uma influência absurda. Sim. Nós sabemos o mundo espiritual, né? Nós Sim. estamos espiritualizando não só a pessoa espiritual. Sim. Não, Aham. mas nós sabemos da influência. Sim. Muito. E com isso, vem a comparação, meu amor. Uhum. Aquele ali era assim, esse aqui não faz isso, esse aqui faz isso, esse aqui... É isso. Esse é o grande problema. E quando nós colocamos isso para os filhos, você pega um 15, 16, consegue falar com clareza sobre Aham. isso. Sim. Então, eu falo que eu tenho a minha vida como espelho e falar, é isso que você quer? Uhum.
né? Mas é escolha, gente, mas não é uma imposição. Sim. É escolha de vida. Você quer isso pra você? Escolha. Faça as suas escolhas. Sim. Mas depois não diga que eu não te falei. Suelen, você é uma pessoa muito antenada, né? Muito. E que eu vejo sempre que você está buscando muito conhecimento sempre. Você consegue listar pra gente hoje qual é o seu vasto entendimento? Eu vejo que você tem muitos certificados, você sempre vai muito atrás de tudo. Agora há pouco você também, né? Finalizou também, né? E eu quero saber um pouco sobre isso, né? Sobre a sua carreira, assim, essa busca que você tem incessante, né? De sempre estar por dentro de tudo. É muito precioso, né? Eu falo que eu era designer de interiores, eu mudei absurdamente, né? Fui para psicanálise por causa de uma dependência emocional absurda. E eu tenho uma amiga pastora que falou: Su, faz. Não para você cuidar de ninguém, cuidar de você. E eu fui dessa forma. E glória a Deus, me curei. Me aprofundei absurdamente. Então, eu fiz especializações, transtorno de personalidade, terapia de casal, de adolescente, crianças. Então, eu fui indo de área em área, sexualidade, né? Fiz pelo Instituto IFD, da Angela Cirino. Fui para a área cristã, porque eu falo que existem princípios, né? E eu queria não quebrar esses princípios, né? Então é por isso. Mas é sexo da forma livre, como Deus deu, como presente de Deus. E aí eu fiz a sexualidade da Ariane Marques, que foi maravilhoso, super indico para as igrejas fazerem esse curso, porque fala claramente, ensina todos os aspectos, menopausa, tudo. Bacana. E aí, no meio de tudo isso, eu fiz a área de autismo, mas eu falo que eu sou terapeuta de autista por amor ao meu filho. Né? Então, eu fiz mais 10 cursos na área de autismo. Mais 10. Meu 10. Deus do No céu. meio disso, gente, mais 10 cursos. E depois, aí eu fiz NR, né? Agora eu fiz para finalizar a NR para entrar no corporativo. Gente, eu acho que a gente não tem que parar. Né? Mas eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Eu acho que nem tanto a sexologia em si acaba englobando, mas o autoconhecimento, trazer a clareza para uma mulher e mostrar, não é colocar ela empoderada, não, é colocar ela posicionada, posicionada na vida, posicionada na sua casa, ela olhar para si e falar: eu sou maravilhosa. Eu posso ser maravilhosa. E eu falo que eu sou a maior referência de olhar e falar assim: essa mulher era aquilo. E ela se transformou isso. Né? Cada um sabe o que vive na sua vida, os seus conflitos, os seus dilemas, mãe, mulheres, é tudo. Né? Terapeuta de autista, eu ainda sou terapeuta integral. Corre pra lá e pra cá. horas, E ainda tenho amor às vidas. Eu atendo homens, mulheres. As áreas que vocês nem imaginam que aparece, eu falo assim: ai, Senhor, vem aqui. Verdade. E no caso da psicanálise e a sexologia, no caso, se casaram ali, né? Perfeito. Porque uma coisa você acaba abrangendo outra, né? Perfeito. Isso é muito interessante. Porque às vezes a pessoa pode até te procurar por conta de uma coisa e chega na sexualidade. Vai acabar. É a extensão. Aí ela sexologia. Como que é falar certo aí? Sexóloga, né? Sexualidade, especialização em sexualidade. O que acontece? Às vezes ela vem falando que, nossa, eu não consigo ter relação com meu marido. E aí você vai ver, ela não teve uma paternidade firmada lá atrás. Ela não teve conhecimento, ela sofreu abuso, que a maioria das mulheres que eu atendo, gente, é abuso. Então é sempre uma coisa que vai puxar a outra, né? E uma dúvida, tem sexólogo homem? Claro que tem. Tem muitos. Bacana. Muitos na área cristã também. Geralmente, quando a gente fala de sexologia, a gente sempre, pelo menos pra mim, né, eu conecto muito com a parte da mulher, né? A mulher ser a sexóloga, né? Mas às vezes o homem se sente mais à vontade falando com o homem. Né? E assim como nós, tem a vergonha, né? Tem a vergonha. Então é interessante porque às vezes pode ter algum homem em casa, né? Passando por algumas questões. E é interessante a gente saber que tem também nessa área, tá, gente? Sexólogo masculino, né? Que a pessoa o homem fica mais à vontade pra falar, assim como nós sentimos mais à vontade de falar com uma mulher, né? Verdade. E o que fazer quando o filho ele traz pra gente curiosidade sobre a sua identidade, sobre sexualidade? O que a gente pode estar fazendo pros nossos filhos? Olha, eu costumo falar que a vergonha ela não educa, né? O que educa é a nossa consciência de trazer a clareza, né? Eu entendo que o mundo que nós vivemos, ela traz muito isso, a dúvida. Só que isso, se estiver firmado desde criança, não tem essa dúvida.
Sim. Consegue Sim. entender? Se você firma no seu filho, eu tenho um filho de 4 anos. Quando ele diz pra mim, eu sou a princesa. Não, meu amor, você é o príncipe. Uhum. Entende que está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes e que nós não damos a importância devida. Sim. Exatamente. Então, quando o filho começa a vir com brincadeira, ali, gente, a mãe, ela tem um sexto sentido e uma. Olha, ela presta atenção nos detalhes. Isso foi dado para nós mulheres. Que Sim. privilégio nós temos. Nós Sim. percebemos quando o marido entra dentro de casa, como ele pisou, você já sabe Exatamente. que não tá legal. O que tá acontecendo? Verdade. E se nós estivermos preparadas para isso, nos detalhes, a gente vai perceber. Uhum. Isso não vai gritar lá na adolescência, não. Sim. Os sinais vêm vindo e a gente já vai inserindo Sim. desde já. Uhum. Então você firma a identidade dele. Para que você veio? Quem você é? Sim. Muitos adultos a gente pergunta quem você é. Uhum. Não sei. Não foi firmado dentro dele. Logo, se não foi firmado dentro dele, ele vai ter dúvida até a vida adulta. Sim. Verdade. Como tem muitas vezes que adultos que eu atendo que não conseguem entender o que gosta. Sim. Sim. Mas porque faltou um acolhimento. Porque Sim. faltou uma educação sexual. Verdade. Então, eu acho que é o acolhimento, é o estar aberto, pega a vergonha e joga no lixo. Joga no lixo. Joga no é. lixo, porque há um bem muito mais precioso que a vida do seu filho. Sim. E ele vai impactar o mundo. Verdade. Então, está em nós. Ai, que É um assunto, maravilhoso. na verdade, que a gente não ia entrar muito, mas tem essa questão da identidade de gênero hoje em dia que tá gritante, né? É. Então, a gente, na verdade, não sabe nem como lidar hoje em dia, né? Porque tem muitos pontos a ser conversados sobre, Sim, né? Sim. Mas é uma questão delicada, mas que os pais precisam estar em alerta e saber conduzir. É, saber conduzir, verdade. É Eu uma acho conversa que necessária, né? O que falta é o acolhimento. É. Os pais não estão preparados para acolher, eles estão preparados para chutar. Sim. Para verdade. julgar, para xingar, para tudo, gente. Acolhimento, não. É. Eu acho que o acolhimento não é julgar. Aham. Filho, mas por que você está indo para essa área? Sim, sim. Qual é a referência do seu filho? Talvez seu filho é um tio Uhum. que seja. Sim. E essa é a referência dele. Sim, sim. Então a gente tem que abrir o leque e prestar atenção. O que meu filho está assistindo? O que o meu filho está vendo? Sim. Quem é que o meu filho está seguindo? Sim. Né? Hoje a gente, não tá fazendo nada. Não, mas você tá prestando atenção? Sim. Uhum. Não é o reprimir, é o prestar atenção. É. Sim. Né? É o estou aqui, tá? Não Sim. como amigo, mas para cuidar de você, Sim. como Exatamente. um acolhimento. Sim, Exatamente. ele saber que os pais, né, ele pode ter aquela confiança de um refúgio, saber que você vai orientar Sim. ele, não só recriminar, né, porque senão ele vai se afastar, ele vai Eu vou contar uma despencar. coisa para encerrar, bem precioso para vocês que me vem à mente. Eu sinto de falar para vocês. Sim. Sinta, meu Deus. Olha Sim, só. então. Eu estava grávida, isso tá muito bem construído, muito Uhum. bem curado, tá? Tá. Uhum. Olha só. A psicoembriologia, ela explica que tudo que o filho sente na barriga, isso vai vir pra fora, tá? Olha só, pra vocês verem o impacto que tem. Quando eu tava grávida da minha filha, eu queria muito o Lucas. Eu queria o Lucas. E eu sabia que era a Camila. E eu falava, não, vou chegar no hospital, vai ser o Lucas. Uhum. Enfim, fui pra maternidade, tive a Camila, acolhi, amei a minha filha, Hum. apaixonada pela Sim, minha sim. filha, nunca rejeitei. Mas, rejeitava aqui, tá bom? Uhum. Inconscientemente. Eu queria um menino. Inconscientemente, Eu não queria uma menina, eu queria um menino. Com 5 anos de idade, gente, eu briguei com ela. Já estava na igreja, tudo. Eu briguei com ela, ela disse pra mim assim, mamãe, você não me queria desde a sua barriga. Meu Deus. Ninguém sabia, gente. Nossa, ó, tô até arrepiada. Meu Deus. Só eu. Sim, O que eu quero é o gancho da identidade. sim. Você queria o seu filho como ele é, da forma que ele é? Exatamente. Ou você queria uma menina e só que nasceu menino? Uhum. E ele sentiu tudo. Sente Então é para tudo. encerrar É. o que nós precisamos ter um entendimento. Sim. Né? Eu sei que não é. A gente queria, nós temos vontades, mas Sim. precisamos trabalhar isso. E aí foi quando eu sentei com Exatamente. ela e falei assim: me perdoa. Eu poderia falar: mentira, me É. perdoa, filha. Sim, Com 5 anos. Me perdoa, filha. Realmente, mas eu amo você. sim. Mas teve impacto. É, Exato. Só que Exatamente. muitos não estão preparados para isso. pra isso, verdade. Mas nada como
Ou acha até clareza. que é bobagem, que isso não existe, mas existe de fato, gente. Verdade. Isso Eles é real. é real, é real, Nossa, é gente. Que forte papo demais. gostoso. Maravilhoso, Gente, a gente tá nossa. assim, Ai, Jesus. que pena que temos Que pouco pena tempo. que tá acabando. Porque a gente Meu queria ficar aqui. Deus. Tem assunto pra mais de metro, né? Tem história. Tem verdade. muita história. A gente Tem queria muita entrar na história. maternidade dela. Gente, ela tem uma maternidade atípica também, como eu falei no começo, do Enzo. A gente queria entrar no assunto da parte dela mesmo pessoal, né? Que ela tem uma história de vida também, assim, maravilhosa. Mas não temos muito tempo. Vamos ver se trazemos ela em outro momento, né? Pra gente conversar sobre outros temas. Sobre outros que são assuntos, necessários. né? Que eu tenho certeza que vai ser bênção, assim como foi hoje, né? E a gente trouxe muita clareza, com certeza, pra nós, Pra principalmente, nós, né? nossa, imagina. Porque tô saindo daqui, assim, com a chavinha virada na minha cabeça de muita Exatamente, coisa. E também já com o horário marcado, né? Porque a gente precisa de fazer terapia, gente. Verdade. Olha, Por favor, não tem por como, favor. né? Verdade, é muito necessário, né? Às vezes as pessoas têm preconceito. Muito, né? muito, Sobre verdade, isso, imagina, verdade. a gente é o que se todo mundo, né, tivesse a possibilidade de passar por um psicanalista, né, Nossa, por um é. psicólogo, acho que muita coisa tá muito Verdade, diferente. que é uma coisa. Também entra em tabu essa questão, né? De procurar um psicólogo. Sim, Entra, Por muito tempo as pessoas falam, ah, que nada. Ou então, ou até mesmo a parte do psiquiatra, né? Psiquiatra é psiquiatra de doido, né? Entrava muito essa de questão. E doido, hoje em dia a gente sabe que todo mundo precisa fazer terapia, gente. Sim, Não tem como, né? A gente precisa tirar os nossos monstros da gaveta, do armário, né? Enfrentar, jogar fora. Pra que a gente consiga ser livre e viver uma nova fase na nossa vida, né? Sim. Opa. Sueli, a gente agora vai pro bate-bola. Bate-bola é um quadro que a gente criou, né? Sim. Que com os profissionais a gente faz assim, mitos ou verdades. Então, eu vou te falar uma frase, ou um mito ou uma verdade. Você vai falar se é mito ou verdade. E se você quiser, você dá uma breve explicação. Se quiser, ok? senão você pode falar só mito. É, Verdade, tá bom? Vamos lá, preparada? Bora? Falar sobre sexo com criança faz com que elas queiram experimentar mais cedo? Mito. Mito. A pornografia pode distorcer a visão que o adolescente tem sobre relacionamentos? Realidade. Tá. Educar sobre sexualidade é responsabilidade apenas da escola? Mito. É possível falar sobre sexualidade dentro dos princípios cristãos sem gerar culpa? Perfeito. O silêncio dos pais faz com que os filhos procurem respostas em outros lugares? Perfeito, é isso aí. Quando há diálogo dentro de casa, os adolescentes tendem a tomar decisões mais conscientes? Com toda certeza do mundo. É a comunicação que é a saída para todas as coisas. Sim. Nossa, que bênção. É Ai, isso, que gente. lindo. Então, assim, é impossível você não assistir esse episódio e falar assim, me identifiquei com alguma coisa. Verdade. Né? Ou então eu Imagina. tirei essa dúvida que eu tinha, há anos na minha cabeça, ou agora eu sei como educar meu filho na parte da sexualidade. Esse episódio, assim, foi pra esclarecer Sim. muitas dúvidas de muitas famílias, com toda certeza. Nós insistimos muito em trazer a Suelen, porque nós, né, Rosa, a gente Sim. queria muito falar sobre isso, porque é muito impactante e é algo pouco falado, Pouco né? falado. Então, pra gente tá sendo, sinta-se, nós estamos nos sentindo presenteadas com a sua Sim, presença, muito. porque é algo que a gente já queria há muito tempo, e eu tenho certeza que não vai ficar só nesse papo, que você sigam a Suelen, gente, lá nas redes Vamos sociais. deixar o arroba por favor, dela. gente. Imagina, ela é plena lá, todo Gente, dia um essa vídeo mulher- novo dando uma dica, imagina. É Isso daqui não maravilhosa. é nada perto do Instagram dela. Sim. Mas, né, em nome de Jesus, Deus vai preparar um novo momento pra gente ter outras conversas muito mais edificantes, né? Com das certeza, nossas com vidas. certeza. Sueli, agora pra gente encerrar, que conselho prático que você daria aos pais cristãos que querem educar seus filhos com princípios, mas também com diálogo e acolhimento? Ai, pais, vamos lá. Eu vou falar isso com muita clareza e muito amor por vocês. Primeiro, como sendo mãe e esposa. A nossa família é o bem mais precioso que nós temos. Só que não tem como eu ensinar ao meu filho se eu não sou família. Não tem como eu mostrar para o meu filho algo que eu não vivo de verdade. O meu maior conselho para vocês é olhem para sua casa com prioridade. Olhe para sua casa com mais amor. Né? Eu não sei da sua história, eu não sei o que você passou, eu não sei quais são os seus traumas. Então eu te aconselho, faça terapia, busque ajuda e traga saúde emocional para sua casa. E o seu filho, ele só vai viver a extensão
da saúde emocional do seu casamento. Ele só vai viver a extensão. Enquanto vocês não buscarem como casal, claro que existem casais que são divorciados ou casais que são separados, tem uma infinidade de respostas para isso. Mas a gente tem que mostrar a clareza do que é um casamento. Não é porque o meu casamento foi frustrado que o casamento não é bênção do Senhor, é sim. E o Senhor te criou para construir família. Sim. Então, nada como ter um lar saudável e a extensão o seu filho vai viver e você vai ver os frutos do que ele viu dentro da casa dele. Você será a resposta para o mundo. E é isso, gente. Ai, muito que bem. lindo. Perfeita. Suelen, aqui está uma lembrancinha para você dos nossos patrocinadores, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado e temos pessoas que estão nos acolhendo também, acreditando no nosso projeto. Então, nosso projeto vai muito além de ser apenas só um podcast. A gente quer que realmente isso leve informação para as famílias, né? Sim. Que as pessoas se identifiquem, que elas contem suas histórias. E isso tem os nossos parceiros que fazem isso também acontecer. Sim, e valer a pena, né? Exatamente. Esse daqui é da Regador de Sonhos, que é a nossa parceiraça. É um brindezinho pra você, lindo. Nossa, que lindo. Eu acho que você vai usar bastante. Ela acertou, na verdade, ela nem sabia. E ela acertou em cheio, né? Com uma cadernetinha, né? Você vai usar bastante no consultório. Muito obrigada, essa é da SG Acessórios, que inclusive é a nossa nova patrocinadora, né? Todos esses acessórios que nós estamos hoje. Eu nem gosto, né? Imagina. É da SG também, gente. Vamos deixar o arroba de todos eles aqui pra vocês também seguirem as páginas. Seguirei todos. E aqui é um mimo nosso pra você, tá? Em agradecimento por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, que Deus possa colocar na sua vida, né? Cada dia mais, te capacitar cada dia mais, colocar pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem pra oferecer, né? Aquilo que vem direto do céu pra você. E eu só quero agradecer. Que privilégio. Eu falo que eu amo o que eu faço. E eu encontrei o meu propósito de vida. Me emociona muito em falar. Porque eu amo cuidar de família. Um dia eu tive uma família frustrada. Sim. E hoje eu tenho uma família restaurada. Amém. E vale a pena, o casamento vale a pena, a família vale a pena, os filhos valem a pena. Eu falo que Deus me deu uma oportunidade de ser uma mãe melhor. E me deu o Enzo. Me emprestou o Enzo para eu cuidar da melhor maneira. E eu falo que eu tenho o melhor marido, eu tenho o melhor filho, eu tenho a melhor família que alguém poderia ter. Mas isso só foi possível quando eu me curei. Então, eu só tenho que agradecer. Em troca disso, eu estou doando 3 sessões. Vocês sorteiem 3 sessões. Ai, que lindo! Gente, até me arrepiei! Então, eu me coloco à disposição. Ai, que bênção! Né, ofertando na vida de alguém para vocês sortearem 3 sessões. Ai, que bênção, obrigada. Muito amor pelo que eu faço. Obrigada. E tudo que a gente faz, eu acho que tem que fazer com excelência. Sim. Ai, obrigada. A gente tá... Nossa Senhora. A gente já tava orando pela sua vida, agora vamos orar. Exatamente. Porque a gente gosta de encontrar pessoas assim, né? Que faça tudo com propósito, né? Nem tudo é sobre dinheiro, né? Nem ele é consequência. Ele é consequência. Imagina, é isso que você falou, quando a gente encontra o nosso propósito, tudo faz mais sentido, né? Tudo. Muito obrigada mesmo, muito feliz pela sua presença. A gente está muito feliz. Você que ficou até o final, curte, comenta, compartilha para que outras vidas sejam alcançadas. A gente sempre fala aqui referente aos nossos formulários, que está lá no Instagram, o link está na nossa bio. Tanto do patrocinador, para você que quer ser um dos nossos patrocinadores também, né? E vir somar conosco aqui nesse projeto que está fazendo tanta diferença na vida de pessoas, né? Impactando a vida de muitas pessoas. E você também, família típica, ou você que conheça alguém, né? Que tem uma história, ou até mesmo algum profissional que você conheça e que tenha essa disponibilidade de vir aqui estar conosco, só preencher o formulário e que a gente entre em contato, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.